Bom, pessoal, então nós vamos falar um pouquinho agora aqui de forma conceitual sobre Git, né? Git básico, né? Porque Git é bem profundo, tem muitas variantes, o domínio do Git é bem amplo, então a gente vai fazer uma colocação geral, né? De alguns conceitos específicos do Git e depois teremos uma parte prática, né? De utilização do Git e do GitHub. Então a gente trabalha com. Então a gente vai falar um pouquinho sobre controle de versão e sobre o que é o Git. Então o que é controle de versão, né? De uma maneira geral? Permite o quê? Que você controle a modificação de arquivos, gerenciar quem fez o quê, além de permitir desfazer modificações. Tá? Porque o que acontece é o seguinte, hoje você não trabalha sozinho, né? Ninguém trabalha só. Então se você tem duas pessoas trabalhando dentro do mesmo projeto, você precisa saber o que cada um fez, saber as alterações que foram feitas, né? Poder colaborar entre si. Então a lógica é, basicamente é o que? Você tem duas pessoas que estejam trabalhando, né, num mesmo, que a gente vai ver lá na frente, que a gente chama de repositório, o mesmo arquivo, o mesmo projeto. Então essas pessoas estão colaborando dentro no contexto do projeto. Então eu preciso saber o que é que A fez e o que é que B fez. Eu preciso conseguir combinar essas mudanças. Eu preciso saber quando foi que foi alterado. Eu preciso desfazer, eu preciso desfazer o que alguém fez, eu preciso desfazer. Então eu preciso ter um controle de como essas coisas funcionam, tá certo? Principalmente para permitir a colaboração. E aí tem um modelo centralizado e um modelo distribuído. Aí o modelo centralizado é qual é a ideia? Você tem um único repositório, ou seja, o que acontece? Nesse modelo, né, que a gente fala de centralizado, qual é a lógica? Você tem um repositório e todos os desenvolvedores que você tiver, suas equipes, enfim, quem trabalhar com o projeto, trabalha aqui, acessa aqui. Então todo mundo tem que usar o mesmo repositório. E o que acontece? Se esse A aqui mexer no arquivo X, aí eu supor que esse rapaz aqui seja o B e aqui seja C, nem B nem C podem mexer em X. Tá? Então você está no seu arquivo lá, banco de dados.py, que é o seu arquivo Python, tá certo? Então quando o A está mexendo no modelo centralizado, B não pode mexer, C não pode mexer. Então esse rapaz aqui precisa concluir as suas tarefas, aí ele faz uma confirmação, então ele confirma, ele vai confirmar. E aí, quando ele confirma, aí sim, agora B ou C, não pode ser os dois ao mesmo tempo, faz um processo que a gente chama de checkout, ou seja, pega uma cópia e começa a trabalhar. Tá? Esse é o modelo centralizado. Qual é o problema? Se esse repositório aqui der problema, olha aqui nossa bomba atômica, todo mundo perde todos os arquivos. Se esse rapaz aqui esquecer de confirmar as alterações, B e C não vão poder fazer nada, não vão poder adiantar seu trabalho. Então, se você tem uma equipe muito grande, claro, se for só você, tá ótimo. Você faz tudo sozinho, que é só você que está controlando. Mas se for uma equipe muito grande, é quase impossível. Então, praticamente está em desuso. Ainda existem empresas, projetos que ainda trabalham com o controle centralizado, tá certo? Mas a esmagadora maioria já saiu desse conceito para ir para o conceito do controle distribuído, né? E aí qual é a ideia aqui no controle distribuído? Cada usuário, cada desenvolvedor tem o seu repositório. Então lá no outro, só para a gente lembrar, ó, era um repositório para todo mundo, não era para A, B e C. Aqui a ideia é o seguinte, é diferente. Então eu vou ter meu rapazinho aqui A, ele vai ter uma cópia do repositório, que a gente chama de cópia. B vai ter uma cópia também, tá certo? Do repositório. E essas cópias podem ser sincronizadas num repositório central ou num repositório remoto, tá certo? Ou mais de um remoto. Então eu tenho aqui meu rapazinho aqui A e meu rapaz B.
tá? Que estão trabalhando aqui. Então cada um deles vai ter o seu repositório. Então o que acontece? Se esse aqui explodir, não tem problema não. Esse camarada trabalha tranquilamente. Do mesmo jeito, se esse aqui cair, esse outro vai continuar trabalhando e você vai poder atualizar isso aqui, por exemplo, até num novo repositório remoto. Então, existe muita flexibilidade. Uma outra coisa que esse controle permite é o uso de branches ou ramificações. Vocês vão perceber, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A ideia básica é o seguinte: você tem aqui o que a gente chama de linha do código. Isso aqui é a linha do tempo, né? Entre a versão, vamos dizer assim, a versão 0 e a sua versão 1.0, né? Porque você pode ter versões que você vai desenvolvendo. E aí, ao longo do tempo, você vai fazendo alterações no seu código. Você realiza alterações. E aí, como tem várias pessoas trabalhando, se todo mundo trabalhar nessa mesma linha, a probabilidade de conflito, imagine, você tem um arquivo, imagine que você está no arquivo do outro, tem duas pessoas editando. Isso é um caos, é muito complicado. Tá? Então aqui você trabalha da seguinte forma: para quê? Para eu poder ter o que a gente chama de bifurcações ou as branches. Então você pode em determinado ponto dessa minha linha central abrir, né, abrir essa ramificação, porque ela vai permitir, né, que a gente consiga trabalhar de forma, né, vai conseguir permitir que a gente consiga trabalhar de uma outra forma. Tá certo? Por exemplo, eu posso abrir aqui e ter uma outra ramificação e depois eu voltar para o meu ponto principal aqui para gerar. Então eu posso ter aqui o meu principal, eu posso ter, por exemplo, meu amiguinho lá embaixo, ó, o meu amigo A, trabalhando aqui. E posso ter meu amigo B, só trocar aqui a corzinha da tinta, só para mostrar diferente. Eu posso ter meu amiguinho B aqui, trabalhando em um outro ponto, derivado daqui de cima. Então ele vai ter uma outra linha do tempo e depois chegar para cá. Então cada um trabalha no seu nicho separadamente, sem gerar problemática entre eles, tá certo? Essa é o princípio de você trabalhar com esse controle distribuído. E aí o principal, talvez seja a principal tecnologia, a principal ferramenta que a gente utiliza para trabalhar com o controle distribuído de versão de código, principalmente, de versionamento, é o nosso amigo Git, tá? Como eu disse, né, o Git ele tem um conceito aqui de branches, que são ramificações, você poder dividir seu código, né? Vai estar um exemplo prático em relação a isso. Eu posso desfazer operações, eu vou ter histórico, eu posso trabalhar local e remotamente, posso resolver conflitos quando duas pessoas mexem no mesmo arquivo e aí você precisa resolver o que a gente chama de conflito para fazer a alteração. Aí aqui, ó, a moça aqui já está com dor de cabeça, porque é uma visão geral de como funciona, mas isso é com o tempo, tá, gente? Isso aqui é um overview de como funciona o trabalho com Git, né? Como é que a gente trabalha com Git. A ideia básica é o seguinte: você tem aqui três etapas. Eu tenho uma etapa aqui, eu tenho uma que eu chamo aqui de Working Tree, a fase 2 e a fase 3. Tá certo? Qual é a lógica aqui básica? Você começa aqui, ó, no Working Directory, que é um diretório do Windows, uma pasta qualquer, um diretório que você vai trabalhar, né, que você vai escrever, você vai criar seu arquivo Python, um arquivo de imagem, de texto, o que você quiser. Você trabalha nisso daqui. E aí, como você trabalha hoje, ou seja, aqui é basicamente trabalhar igual você trabalha atualmente. E aí, nesse momento, esse arquivo, enquanto ele estiver aqui, enquanto ele estiver nessa Working Tree, ele não está sendo controlado, ou seja, não tem controle de versão sobre ele, não vai ter nenhum tipo de detecção se ele teve algum problema. E aí, o que é que você faz? Se você quer controlar, se você quer saber o que está sendo feito, o que está sendo alterado para esse arquivo, você precisa adicionar ele, como está aqui na setinha, para um Staging Area, que a gente chama de área de staging. É uma área intermediária, tá? Antes de você de fato adicionar o seu arquivo, as suas alterações dentro do seu próprio repositório, que é aquele seria o banco de dados, vamos dizer assim, de objetos, de coisas que você altera, tá certo?
Então você precisa colocar numa área de staging, né? Que a gente chama de cache. Então aqui é uma área intermediária. Se você não pegar da área de staging e jogar para cá, você não consegue, você não está de fato incluindo o seu arquivo no repositório. E aí, quando eu estou aqui nessa área de staging, eu vou para a última etapa, que é a área de commit, que é a área que você de fato pega um arquivo e inclui dentro do seu repositório. Então, quando você executa um commit no Git, você está incluindo um arquivo dentro de um repositório, tá certo? Então, agora sim você vai ter um controle mais efetivo do que está sendo feito, tá certo? Então, esse staging area é uma área intermediária, porque você pode não querer colocar as coisas, você está alterando, mas não quer colocar. Você pode retirar, voltar para a parte anterior, né, dar um reset aqui e voltar para o que estava anteriormente. Então, aqui é uma área intermediária que você consegue desfazer o que você fez muito rapidamente. Todas as etapas, gente, dá para você desfazer, mas à medida que você vai avançando aqui, você vai aumentando a complexidade das operações para você controlar a versão, principalmente quando você precisa desmanchar algo que você fez anteriormente. Tá? Então a lógica é, eu faço o meu commit, então eu gravo o meu arquivo, o meu objeto dentro do repositório, na máquina do computador, que a gente chama de local. E aí você pode colocar esse repositório num repositório remoto. Por exemplo, aqui é que entraria o nosso Git Hub. Ele vai entrar aqui. Aqui tudo localmente eu vou instalar o Git. É o aplicativo Git que eu vou instalar aqui na máquina local. Então essa partezinha aqui mais verdinha, que está aqui, ela é no seu PC. Aqui é no GitHub ou qualquer outro serviço. Pode ser na nuvem, pode ser num servidor também remoto, aí tanto faz, onde é que você quer colocar. Tá certo? E aí, quando eu estou aqui, se você quiser colocar suas informações para cá, você pode dar um push. A gente vai ver esse comando de push. Você pode abrir novas branches, ou seja, aquelas ramificações dentro do seu repositório. Você pode dar um checkout, que é para você, dentro de uma branch, começar a fazer todo o ciclo novamente, criar um arquivo, editar, adicionar, e isso vai estar demonstrado na aula prática. Você pode clonar um repositório, ou seja, você pode criar um repositório local a partir de um remoto. No exemplo que eu mostro para vocês, a gente vai fazer do remoto do local, daqui para cá, no exemplo prático, tá certo? Mas você pode fazer o inverso, você pode fazer o inverso, tirar do remoto e colocar para o local. Tá? Você pode querer, e aqui ele traz o repositório inteiro, então ele cria um repositório. Se você quer atualizar, você pode fazer um procedimento de fetch, ou seja, busca alterações, ou você pode fazer um pull, que ele puxa do repositório remoto, seja para dentro do seu repositório local, seja para o seu diretório do Working Directory. Tá? E ainda tem a opção de merge, que é para você pegar uma branch que você tem aqui e juntar essas alterações. Tá muito confuso, né? Muita coisa agora, mas à medida que vocês vão trabalhando, vão praticando e vão vendo o vídeo de exemplo, vai ficando um pouco mais claro. Como tudo, gente, em TI, você já deve ter percebido até essa altura do campeonato, as coisas requerem prática. Então, aqui, como é que eu trabalho com arquivos? São os comandos que eu mostrei, que está lá mostrado para vocês, tá certo? Eu começo, aqui é onde quando você cria um novo arquivo, então você criou um arquivo, por exemplo, db.py, certo? Você criou um arquivo num repositório, num diretório que você está controlando, está observando. O primeiro passo, o passo 1, é usar o comando git add. E aí você coloca na área de staging. Você pode até desmanchar isso aqui. Você pode dar um undo aqui, que é um remover. Tá? Então aqui é a sua área de staging. Você pode trabalhar, editor, salvou, adiciona, editor, salvou, ficar trabalhando.
Ah, você está satisfeito. Então, o que é o commit? Normalmente, quando é que a gente dá um commit? É quando a gente conclui uma implementação, que a gente está satisfeito com o que a gente fez localmente e entende que já está pronto, está tranquilo, dá para utilizar sem maiores problemas. Então, normalmente é nessa hora que você trabalha o commit. Você não fica dando commit, altera uma linha, dá um commit. Altera outra linha, dá um commit. Não. Normalmente você tem uma encomenda, alguma coisa que você precisa fazer, você desenvolve, concluiu, você dá um commit para registrar aquela alteração. Deu o commit, ele fica armazenado no seu repositório local. Então aqui eu estou dentro da minha máquina, tá certo? Bom, mas isso aqui, ó, essa área aqui, como está bem destacado aqui, é uma área que está no seu computador, tá certo, gente? Ó, essa área todinha aqui, ela é, como está escrito ali, local. É o seu PC. E aqui é no remoto. Então você pode dar o git push para poder enviar essas alterações, né, para o seu repositório remoto e pode dar o git fetch ou o git pull, que é o que eu usei no exemplo, para retornar isso aqui para o seu repositório local. Você pode dar um git checkout para permitir alteração, ou pode dar um git merge, que é para você juntar dois arquivos que tenham porventura alguma diferença. Outra coisa que vocês vão ver muito é o conceito de branches, é de você particionar o seu trabalho, dividir a forma como as coisas são trabalhadas. Então, como eu disse, ó, todo mundo trabalha aqui com uma linha central, apesar de estar master, mas o comum hoje é usar o nome main, tá certo? E aí você tem as bifurcações. Então, você tem sua linha principal, que é essa daqui, que está nesse sentido, e você pode ter trabalhos diferenciados. Então, por exemplo, aqui é André, por exemplo, e aqui pode ser João. Tá? Trabalhando aqui nesse laranjinha. Então, eu estou trabalhando em paralelo com o João e depois eu quero que o que eu fiz e o que o João fez possam ser incluídos no meu master, para que a minha aplicação, o meu código, reflita a alteração da minha equipe, do que é um trabalho em conjunto, né, gente? Ninguém trabalha só. Claro, pode ser que vocês estão começando agora, vocês vão fazer sozinhos, não vão ter tanta interação talvez em equipe, mas ninguém desenvolve nada sozinho hoje em dia, tá certo? Você precisa ter trabalho em equipe para poder as coisas funcionarem, senão a coisa não anda, tá certo? Tem que ter um padrão de desenvolvimento, combinados, acordos entre a equipe para você gerenciar isso daqui. Por fim, eu tenho o meu GitHub, tá? Que é o meu repositório remoto. Tá certo? Foi comprado pela Microsoft, tá certo? Mas hospeda código livre. Então o que eu vou fazer é eu tenho o meu repositório local, tá na sua máquina, no seu computador, que vocês vão instalar bonitinho, e tenho o meu repositório aqui que está na famosa nuvem, né? Que é o conjunto data center aqui. Tenho minha nuvem, está instalado. Então eu vou sincronizar meu repositório, tá? Aqui, ó. Tá? Vou sincronizar aqui, tá certo? Então aí vai dar lá o nosso famoso push, que vocês vão ver, que eu vou pegar o trabalho que eu tenho na minha máquina, eu estou no meu PC, e vou enviar para a minha nuvem aqui, para ser armazenado no GitHub. Então eu vou mostrar para vocês toda essa parte, vou mostrar como é que cria uma conta, como é que cria um repositório, como é que eu pego esse repositório e vinculo ele ao meu repositório local, e como é que eu pego a alteração que está aqui e sincronizo com o meu servidor. Tá certo? Então isso aqui foi uma visão bem geral, né, do que é Git, de como é que a gente trabalha. Leiam os tutoriais, consulte os vídeos adicionais que eu coloquei para vocês, e as dúvidas vocês podem ir interagindo conosco. Vamos lá, continuar a nossa aula agora na parte prática. Bora lá? Bom, pessoal, então nessa videoaula nós vamos aprender aqui a configurar nosso ambiente, tá? Para trabalhar com Git, utilizando o Windows, tá certo? Então eu vou baixar aqui o instalador do Git e vou mostrar passo a passo aqui como é que procede com a instalação. Então eu vou aqui no meu navegador, vou procurar aqui na internet, só botar no Google, né, no Chrome, Firefox, tem só Git, já tinha entrado aqui ontem. Então entrou aqui, tem a opção para download. Vocês podem ver aqui, ó, estou clicando nessa opção para download.
E aí eu vou baixar aqui a versão para Windows. Tá? Vou salvar aqui em qualquer lugar. Ele já baixou aqui, né? Posso abrir aqui a pastinha. E vou proceder com a minha instalação. Tá? A instalação é bem simples, mas aí tem uns pontos que eu quero mostrar para vocês, tá? Que é importante vocês terem atenção na hora que forem instalar. Primeira telinha Next. Normalmente o padrão é ele salvar em arquivo de programa, você pode deixar. Aqui eu gosto de adicionar o ícone no desktop, ó, só para a gente dar uma passadinha aqui. Então eu gosto de botar no desktop. E aqui é para ficar uma fonte no console do Windows, que a gente vai precisar trabalhar com o console. E aí se você quer que fique procurando por atualizações. Então, que manter atualizado, você pode marcar OK, mas não vai interferir no resultado. Aqui qual é o menu. Aí aqui ele pede para descobrir qual é o editor que você quer trabalhar, tá certo? Que é o seguinte, em alguns momentos, principalmente quando a gente for fazer uma operação de merge, a gente pode encontrar um problema de conflito. O que é isso, né? Esse problema de conflito vai gerar para mim que eu vou ter que escolher qual é a alteração, tá certo? O que quer dizer isso? Então, eu tenho dois arquivos. E aí eu mexi nesse arquivo e outra pessoa mexeu nesse mesmo arquivo. E aí eles são incompatíveis, porque você alterou o mesmo arquivo. E aí na hora que eu faço um processo de merge, que é juntar os dois, vai dar um conflito. E aí eu preciso decidir o que é que vai entrar na versão final. E aí usando o Git no linha de comando, você precisa de um editor para poder alterar. O padrão dele aqui é o Vim, mas você pode adicionar outros editores, ó. Tá vendo? Tem algumas opções aqui, ó, que você pode utilizar para utilizar até o Visual Studio Code, se vocês quiserem, tá certo? Tem várias opções. Eu vou deixar aqui por enquanto o Vim, tá? Porque eu não vou usar isso aqui agora. Então tá aqui, mas eu posso trocar aqui, se eu quiser trocar aqui por exemplo, o Visual Studio Code, eu posso, certo? Qual é o problema? Ele só vai funcionar se eu instalar o Visual Studio Code. Então eu preciso baixar o editor de texto para utilizar. Como ele colocou lá, é muito recomendável que você faça isso. Tá certo? Então, para a gente seguir a recomendação, eu vou baixar. Então, pessoal, voltei aqui, eu dei um pause aqui, só fiz a instalação do Visual Studio Code, né? Então, eu vou deixar o Visual Studio Code. Dar um zoom mais uma vez, eu já fiz a instalação, mas pode ser qualquer um daqueles que estavam lá instalados, tá certo? Next. Aí, gente, esse aqui é importante, tá certo? Isso aqui é muito importante. E aí eu quero que você troque, vocês cliquem nessa opção aqui, ó. E deixe esse nomezinho main. O que é que ele está dizendo aqui é o seguinte. No Git, a gente trabalha com um conceito que a gente chama de branch, ou ramos. É a forma de você organizar o seu código, tá? Pense de forma bem superficial que cada branch dessa é uma pasta que tem uma cópia baseada em outra, né? Baseada em outras pastas para você organizar o seu código, tá certo? E aí, o padrão, e se você for olhar os tutoriais, todas as documentações que a gente tem na internet, elas sempre vão falar do master, né, que a gente chama de branch principal, ou seja, é a linha master, é a linha mestre do seu código, da sua aplicação. Sendo que é o seguinte, master, ele leva um conceito de mestre, né? E aí isso tem toda a questão do histórico, né? Do uso do mestre nas questões raciais. Então, diversas empresas, diversos órgãos passaram a trabalhar na perspectiva de não utilizar mais o conceito de master. E o nome principal que tem sido utilizado é o de main. Main de principal, né? Vocês viram isso quando vocês aprenderam lá com o Python. Então, main é de principal. O GitHub trabalha com main. Então, eu vou deixar assim, já com essa, vamos dizer assim, a linha base, a que a gente chama de branch principal. Vou deixar ela como main, porque já vai ficar compatível com o GitHub. Se eu tivesse marcado essa opção aqui, né, para master, eu teria que fazer algumas manobras iniciais para poder garantir que funcionasse direitinho, tá certo? Com main, deixando o main, evita maiores problemas, tá certo? Então vou colocar aqui next. Vou deixar esse aqui para utilizar. Só isso aqui.
Windows Install, estou no Windows, use Mint. Isso aqui também precisa alterar. Aqui também. Ok. Aí é um experimental, não vou mexer nisso aqui. E agora ele vai fazer o processo de instalação. Aí vocês vão esperar, né, a instalação concluir sem maiores problemas. Se eu quero ver alguma coisa, eu quero rodar o programa Git Bash, mas eu vou abrir normalmente. Vou criar uma finish aqui, tirar o zoom. E aí ele instalou o aplicativo aqui, ó. Vai estar instalado, mas esse Git Bash, eu vou abrir aqui. Ele é um terminal, tá, gente? A gente chama de console aqui, que é vocês estão acostumados com CMD ou com PowerShell, para você editar os seus comandos. Então, ele é um avanço, né? Ele é bem mais interessante de utilizar do que utilizar o console padrão, tá? Que vem no Windows ou o próprio PowerShell. Então, ele é mais sofisticado e a gente vai utilizar ele aqui para poder demonstrar algumas coisas. Então eu vou dar um comando aqui chamado ls, que é para listar os diretórios, né? Estou na raiz do meu usuário no Windows, né? Então eu estou exatamente nessa pastinha aqui, ó. Tá em inglês, mas eu estou exatamente aqui nessa pasta, tá certo? Se eu criar aqui, por exemplo, dentro de documentos uma nova pasta, só para a gente ver aqui. E eu voltar lá no meu Git Bash, deve ter uma pastinha de documentos. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Ó, tá aqui a minha pastinha teste aqui que eu criei, certo? Então estou aqui dentro de documentos. Para ficar mais demonstrar, eu vou combinar o uso disso aqui com o do Visual Studio Code, tá certo? O que eu vou fazer agora, ela também podia ser feito no PyCharm. Inclusive o PyCharm e também o Visual Studio Code tem ferramentas para você lidar com controle de versão. Tá certo? Então existem ferramentas lá, até que simplifica muito, a gente vai ver isso ainda somente no próximo módulo, né, que a gente vai construir a aplicação completa. Eu vou fazer ela toda no PyCharm e aí vou mostrar como é que eu controlo a versão lá. Mas como vocês estão começando agora, se você vai direto para a ferramenta, você passa a não entender praticamente nada do que está por trás do código, né, dos comandos do Git. E isso é muito ruim porque se você não tiver o PyCharm para trabalhar, vai ficar difícil para você operar. Então a gente vai usar, vai ser um uso básico, tá? A gente não vai complicar nada, não vai fazer nada do outro mundo aqui para operar com isso aqui, tá certo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o meu Visual Studio Code. E aí só para... Não tem nada instalado, tá, gente? Então assim, eu não vou codificar, não vou rodar código concreto, vai ser só para demonstrar mesmo. Então eu vou abrir aqui uma pastinha Open Folder, vou abrir a minha pastinha teste. Não tem nada. Aí eu vou criar um arquivo aqui txt. Vou chamar aqui de arquivo 01.txt. Então só mostrando aqui, ó, eu cliquei aqui em cima, né, adicionar novo, digitei arquivo 101.txt. Certo? E vou buscar qualquer coisa. Só escrever qualquer coisa aqui. Salvar. Ok. Certo? Então tá aqui com o meu arquivo. Vou voltar para o meu Git Bash. Eu podia usar aqui, mas vou usar por aqui só para vocês verem. E aí, ó, vocês não viram aqui, mas eu vou mostrar de novo. Eu vou dar um comando aqui no terminal, tá certo? O padrão que vai abrir para você vai ser sempre esse. Então você procura a sua pasta. Tem um comando ls que ele lista. Né? No meu caso aqui eu estou procurando a pasta Documents, que é essa daqui. E aí vou usar o comando cd Documents para ele entrar dentro dessa pasta. Dá um ls aqui. Está lá minha pastinha teste. Eu vou fazer um novo cd. cd teste.
tá? Se eu der um ls aqui, ó, vai estar meu arquivo txt. Vou dar um comando aqui que eu chamo de clear para limpar o meu visor. Ótimo. Ah, então estamos no ponto aqui. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos começar o processo de trabalhar com Git aqui criando o repositório, tá certo? Antes disso, nós vamos fazer aqui umas configurações, tá certo? Primeira configuração é definir o meu usuário que vai trabalhar aqui. Eu vou usar o comando git config -- global, que é para dizer que nessa máquina aqui, esse é o padrão que eu vou usar. E user.name vai ser, eu vou botar aqui, porque tá com, só ajeitar aqui o teclado que está com padrão em inglês. Eu configurei meu teclado, colocar aqui, vou chamar André Almeida. E o outro procedimento que eu vou fazer é dizer meu e-mail, tá? Porque é para me identificar, ou seja, todas as alterações que eu fizer aqui nessa máquina, elas vão ficar com essa identificação. Então, vou botar meu e-mail aqui. Só para ver aqui, ó, desse primeiro comando. Depois digitei o segundo. Então, fiz a configuração. Um outro comando que o pessoal sugere muito eu colocar é configurar um padrão de fontes para o nosso comando do Git ficarem com um padrão visual diferente. Então, git config -- global color.ui true. Tá? Então, eu fiz essas configurações iniciais para trabalhar com o nosso código. E aí o primeiro passo que a gente vai fazer agora, vou dar um outro clique aqui, é inicializar um repositório, ou seja, dentro dessa pasta teste que a gente está agora, eu vou criar um repositório Git, ou seja, tudo que tiver aqui dentro desse diretório passará a ser controlado utilizando um controlador de versão. Ou seja, eu vou poder observar, analisar quais são as alterações que foram feitas, né, o que é que é modificado, registrar as minhas modificações, então eu vou conseguir trabalhar com tudo isso aqui. Para fazer isso, eu vou utilizar o comando git init. Certo? Então, ele criou um repositório vazio no meu diretório. Tá certo? Então agora, tudo que está aqui abaixo de teste, ó, e veja só o que aconteceu aqui no meu prompt. Ó, apareceu um nomezinho aqui, main, que é justamente para dizer, existe agora um repositório Git, é um local onde eu vou armazenar meu código, onde eu vou organizar toda a parte de controle de versão, e a branch principal, ou seja, o ramo principal, o ponto principal do meu código está aqui nessa marcaçãozinha chamada main. Tá? Tá marcado aqui para fazer o uso. Tá certo? A gente não está vendo, mas se eu der um ls aqui não aparece nada, mas se eu der um ls -al, ele vai mostrar que eu tenho uma pastinha aqui chamada .git, ó. E se eu entrar nela, que é uma pasta oculta, cd.git, ideia agora, vou dar um clique aqui para ficar melhor para vocês verem. Um ls, ó, ele mostra um conjunto, né, de arquivos que ele cria, porque esse diretório aqui você não vai mexer, tanto que está com a exclamaçãozinha aqui para tomar cuidado, porque é onde toda a configuração do seu repositório vai ser montada, histórico de arquivos, cópia dos arquivos, então é uma pasta que ele cria para poder manter. Se você apagar isso aqui, se você mexer aqui, depende de onde você colocar, você vai gerar um problema de funcionamento no seu repositório. Então eu vou voltar voltar para a pasta anterior, né, cd dois pontos, eu volto para cá. Então estou aqui dentro da minha pasta. Opa, voltar aqui. Peraí que deu uma. Pronto. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora, aí vamos lembrar, é importante vocês tenham lido o material, né, o material do texto tutorial específico, é a gente avaliar o que está acontecendo, né, no meu diretório, né, o que é que tem de alteração. Então o primeiro comando que a gente vai trabalhar muito, é o git status. Git
status. Então, o que é que o git status me fornece? Que informações ele está me dando, né? Ele está dizendo que eu estou na branch main, que eu não dei nenhum commit, que o commit é o ato de você registrar, confirmar uma mudança, e me está dizendo o seguinte, que eu tenho um untracked file, nome bonito em inglês, né? Chamado arquivo01.txt. O que é isso? O untracked file, ele está aí mais uma vez é importante ter lido o tutorialzinho que a gente deixou, né, para vocês consultarem. O untracked file, ele está numa área no Git, né, que diz respeito à disponibilização, né, diz respeito à disponibilização de arquivos para você fazer escrita. Ou seja, quer dizer o seguinte, que esses arquivos estão no meu diretório, porém o Git ainda não está tomando controle sobre ele, ou seja, ele não está avaliando se foram feitas alterações. Então, untracked file significa que eu tenho um arquivo no meu diretório, no meu repositório Git, mas esse arquivo ele não está sendo observado, ele não está sendo controlado. Então, do jeito que está aqui, ele não está sob o controle de versão. Então, se eu alterar nele, qualquer alteração que fizer não vai estar passível de estar feito dentro do escopo do controle. Tá certo? Para fazer isso, eu preciso mover esse arquivo dessa área que a gente chama de untracked para uma área de staging, que é uma área antes de eu entrar com o commit, antes de eu confirmar a alteração. Para fazer isso, eu tenho que usar o comando git add, e aí eu coloco o nome do arquivo, posso botar a extensão, enfim, mas o nome está aqui, arquivo01.txt. Se eu der agora um novo comando, git status, o que ele vai dizer? Mesma coisa, eu estou na branch main, não teve nenhum commit, ou seja, nenhuma confirmação de alteração, tá? E disse o seguinte, que eu adicionei um arquivo na área que a gente chama de stage, certo? Na área pré-commit, ou seja, eu estou controlando, estou observando o arquivo está aqui, mas ele ainda não está efetivamente dentro do meu controle completo, né? Não foi feito o procedimento que a gente chama de commit, né? Que é confirmar essa alteração. E aí ele está até mostrando um exemplo, ó, se você, eu fiz esse arquivo, mas não queria que esse arquivo fosse controlado, você pode voltar atrás. Tanto aí o comando, ó, git rm --cat, e se eu botar arquivo 01, ele vai remover da área de staging. Ou seja, se eu der esse comando, git rm --cache arquivo 01, ele removeu. Se eu der o git status agora, o que é que ele me diz? Ó, ele removeu da área de staging. Meu arquivo está aqui ainda. Ó, o ls aqui está aqui, bonitinho. Mas é um arquivo que eu não estou controlando. Tá certo? Então eu vou para o meu git add arquivo.txt. Bom, por enquanto, aí o que acontece? Eu posso ficar editando meu arquivo, tá certo? Então eu posso vir aqui no Git, no meu editor de texto, ó. Aumentar um pouquinho mais a fonte. Tem mais aqui, posso botar mais linhas, ó. Nova linha incluída. Mais outra linha. Veja que eu estou usando o Visual Studio Code, ele já descobriu, olha só o Visual Studio como é esperto aqui, ó. Ele já descobriu que essa pasta teste que eu abri, ela está dentro do repositório Git. Tá certo? Está dentro do repositório Git. Eu já tinha feito o add, né? Vamos lembrar aqui, ó. Eu tinha feito o meu add aqui, tá vendo? E ele estava adicionado. E aí quando eu comecei a alterar, ele marcou aqui, ó, de verde. O que é isso aqui? Isso significa que eu modifiquei o meu arquivo, tá certo? Tanto que está aqui, ó. M é de modified, ó. Ele apresenta aqui o nomezinho modified. Vou dar um zoom para vocês verem. Então, ó, ele foi modificado, ele foi alterado, tá certo? E aí se eu voltar agora no meu git status, o que é que acontece? Aí vamos dar um zoom para vocês poderem até entender as mensagens que foram dadas, né? Git status, bem parecido. E aí é o seguinte, ó, eu estou observando, tá certo? Sem que o seguinte, o git add que eu dei, ele está com aquela versão anterior. Então, ou seja, o que está aqui na minha área de staging, que eu falo, né, que eu falei para vocês quando eu usei o comando git add, é
o que está dentro da versão original. Ou seja, o que é que está no meu commit aqui é essas duas primeiras linhas aqui, ó, são essas duas. Essas duas aqui elas não estão ainda dentro da minha área de staging, que é a área que fica pré-commit, ou seja, pré-confirmação, né, nesse aspecto. Então eu preciso dizer que eu quero adicionar o arquivo. Então é meio chato, mas é porque é o controle como funciona. Então, aí se eu der um git status de novo, aí beleza. Tá com o meu arquivozinho, tá ok, porque eu fiz isso. E aí vamos só ver aqui uma coisa, pra gente olhar aqui, ó. Só pra gente lembrar aqui, ó. Foi que ele deu de resposta aqui quando eu dei naquele arquivo alterado. Ó, o git add vai fazer o que? Ele vai atualizar a minha área de staging, ou seja, para ele incluir o que está aqui dentro. Tá certo? Ou eu posso dar o git restore arquivo 01.txt. O que, é que ele vai fazer se eu fizer isso? Agora não vai mais porque eu já fiz, eu tenho uma forma de desfazer. Mas o que, é que ele ia fazer? Ele ia pegar o conteúdo desse arquivo txt1, que é aquelas duas linhas que eu incluí, e ia transformar o conteúdo dele para o que estava aqui. Então ele ia voltar, né? Vou descartar as alterações, né? No meu diretório, no meu Working Directory, que é o diretório de trabalho, que é quando você não coloca nessa área de staging, né? Que é o pré-commit. Aí o que eu vou fazer agora? Preparei meu texto, está tudo organizado, fiz a modificação que eu queria. Vamos dar um git status só para garantir. Tá tudo ok. O que eu vou fazer agora é dar o famoso commit. Ou seja, eu vou confirmar as alterações que eu fiz no meu repositório. Ou seja, eu vou confirmar tudo que eu mexi, tudo que eu alterei. Nesse momento, eu vou colocar agora dentro do repositório de forma oficial. Então, eu coloco efetivamente no repositório quando eu aplico o commit. Antes do commit, eu fico numa área intermediária, né? Entre o arquivo que estava solto e a área de commit, a área do meu diretório. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar o comando git commit -m, e aí o commit ele pede para uma boa prática botar uma mensagem, ou seja, coloca uma mensagem de texto dizendo o que foi que você fez. Então eu vou escrever aqui meu primeiro commit, tá? E vou dar um enter. Então foi o que ele fez, ó. Ele adicionou, né, dentro do meu repositório, tá certo, um commit, em que eu fiz uma alteração e criei o arquivo aqui, arquivo 01.txt. Se eu agora der o meu comando, dar um clique aqui para ficar mais visível, git status, ó, o que é que o git status disse? Que eu não tenho nada para mexer, ou seja, estou na branch main, não tem nada para comitar e minha árvore de trabalho está limpa, ou seja, não tem nenhuma alteração, não foi modificado nada dentro da minha árvore de diretório. Tá? Não foi modificado nada. Se eu quiser ver o histórico de commits, eu uso o comando. Eu vou usar o comando git log. Tá certo? Vou usar o comando git log. E aí ele vai me mostrar, ó, quem foi o autor. Lembra do config que eu fiz, ó? O autor foi André Almeida, tá aqui o meu e-mail, qual foi o horário que eu alterei, 10 de novembro, 4:14, e o texto aqui da alteração, meu primeiro commit. E aqui está o hash, né, o identificador do commit que eu fiz, né, dessa alteração que eu fiz. Tá? Beleza, então fiz isso aqui, tá ótimo. Mas aí é o seguinte, eu preciso aqui no meu diretório continuar editando meu arquivo. Então, preciso incluir uma nova linha. Tá, e precisa alterar essa. Precisa trabalhando com git versão. Versão 02. Então fiz isso aqui, vou salvar. E aí ele está mostrando para mim aqui, aqui foi alteração, foi inclusão. Então, modified mais uma vez, já está vendo. Se eu voltar aqui para o meu
para o meu terminal. Se eu der o git status, o que é que ele vai me dizer? Que eu tenho alterações no arquivo 01 que eu não fiz. E aí, ó, ele já mostra aqui uma outra opção, já que eu fiz um commit. Ó. Eu posso, né, fazer o quê? Adicionar manualmente, eu já posso fazer o adicionar e commitar, que é o que o Visual Studio Code permite que a gente faça. Eu vou seguir o padrão normal, então eu vou fazer git add arquivo 01, git status mais uma vez, opa, aí eu digitei errado, git status. Então, ó, tem uma alteração para eu fazer. Ou seja, tem uma coisa que eu preciso modificar. Eu modifiquei, eu preciso registrar essa mudança no meu repositório. Para fazer isso, eu tenho que fazer um novo commit. Git commit -m. Vou colocar agora meu segundo commit. Ah. Mais uma vez, se eu der um git log, ele vai mostrar para mim, ó, os dois commits. E aí um é incremental, ou seja, tem esses dois commits, mas esse aqui é o que está, o head é o ponto principal, que a gente chama da cabeça da sua branch, ela está atrelada aqui. Então essas dois commits estão aqui vinculadas ao main. Então a minha estrutura está colocada aqui para eu começar, para eu continuar meu trabalho. E aí seguindo aqui no nosso, eu vou explorar aqui, por exemplo, um pouquinho do comando git log. Né? Por exemplo, se eu usar o git log -p. Aí fica meio ruim aqui de ver, vamos dizer, entre aspas, né? Vou dar um zoom para vocês olharem. O que ele fez aqui? Ele mostrou qual foram as alterações que foram feitas, gente. Ó. Então, por exemplo, nesse commit, ó, no meu segundo commit, o que foi feito? Ele fez um diff para analisar o que é que mudou da primeira versão do meu arquivo para a segunda. Então ele mostra precisamente o que foi alterado. Ó. Fui eu que alterei, André. Então está dizendo, então ele removeu de certa forma isso daqui e trocou por isso. Então ele foi incluiu mais linhas. Tá? E no caso aqui, então, eu tenho meu comando aqui. Tá? Então ele tem aqui toda a minha estrutura. Tá certo? Então eu posso ir mostrando, ó, todas as alterações que foram feitas. Tá? Então eu apertei a letrinha Q que ele fechou. Então ele mostra todas as alterações que tem no meu tá? Um outro comando é aqui no log ainda, seguindo no nosso tutorial que eu deixei para vocês. O git log stat. Então ele mostra a nível de status, né? Como ficou cada um. Então aqui, ó, tiveram 3 inclusões. Só para mostrar aqui visualmente, ó. Tivemos 3 inclusões e 2 remoções, né? 3 inserções e 2 deletes. Da primeira vez só foi inclusão. Então eu fiz 4 inclusões, são as 4 linhas lá que eu mexi. E aí ele vai fazer aqui arquivo por arquivo, tá, gente? Que você tiver dentro do seu diretório. Só para mostrar isso, eu posso criar um novo arquivo aqui, ó. Vim aqui em teste, criar um novo arquivo, arquivo 02.txt, então arquivo novo, né? Meu segundo arquivo, e aqui vai ser um código Python, pode ser o arquivo que você estiver trabalhando. Ó, ele está unstaged, né? Untracked, no caso untracked, ou seja, eu não estou controlando a versão dele ainda porque eu não dei o add. Se eu for no git status, ele vai me dizer isso. Ó, meu arquivo 2 está pendente. Eu vou aplicar, vou agora adicionar git add arquivo 02.txt. Tá certo? For no git status agora, ele vai dizer que ó, tá faltando você dar aí um commit nesse rapazinho. Eu vou dar git commit -m meu terceiro commit.
Essas mensagens, gente, o padrão, aí falando no ambiente correto, é você dizer o que você fez, resumidamente. Implementei o acesso ao banco de dados, construí interface gráfica, corrigi um bug. Então, o commit aqui, ele dá uma informação para documentar que alteração ele está carregando nesse momento. Então, é uma forma de você documentar o que você está fazendo. Tá? Vou dar aqui um git commit. Alterou. Se eu der aquele mesmo comando agora, git log --stat. Então, que ele mostra a cada um o que foi que aconteceu. Então, no meu caso aqui, eu não tive alteração no meu arquivo 1, mas teve um arquivo 2, só tem uma linha que foi incluída. Então, ele mostra aqui todo o resultado. Então, tem mais comandos que vocês podem trabalhar, tá certo? Sigam bastante o tutorial lá para explorar mais outras coisas, o tutorial que a gente colocou lá do pessoal do Full Cycle, tá certo? Antes disso, para a gente concluir aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar as alterações que a gente fez aqui e nós vamos colocar isso aqui, né, no meu, aqui ele atualizou, no meu GitHub, tá certo? Então vou agora, o que é o GitHub? Né, o github.com aqui. Ele o que a gente abriu até agora foi o que? Um repositório local. Então todas as alterações que eu estou controlando versão, eu sei quem alterou, eles foram feitas localmente, ou seja, na minha máquina, então está tudo sob meu controle. Mas na prática você vai trabalhar com diversas pessoas, essas pessoas estão em lugares diferentes, né, usando máquinas diferentes. E aí você precisa ter um ponto remoto em que cada desenvolvedor possa se conectar, pegar uma cópia, sincronizar o que ele alterou. Né? Claro, tem que ter toda uma gerência, né? Ninguém está fazendo de forma amalucada, vamos dizer assim, né? As alterações, mas é assim como você tem que trabalhar. Aqui vocês vão no github.com, né? Ele vai permitir o quê? Que você crie repositórios. Você vai criar repositórios. Esse mesmo repositório, gente, que eu criei lá, você vai ter uma cópia dele aqui. Tá? Na internet, porque aí se eu for para outra máquina, outro computador, outra pessoa quiser alterar no meu time, vou trabalhar em dupla, outra pessoa vai alterar, ela vai conseguir fazer isso, porque eu tenho essa formato remoto. Se eu trabalhar só com local, não vai funcionar. Então o processo de cadastro é muito simples, vocês entram aqui, entram em Sign Up, e aí você vai fazer um cadastro, né? Vai fazer um cadastro aqui específico para poder utilizar. Eu vou tentar criar aqui um usuário novo, né? Que eu tenho algumas contas do GitHub, vou usar uma conta qualquer aqui só para a gente tentar ver se eu consigo fazer. Vou criar um usuário qualquer aqui. Eu criei um usuário aqui, Gustavo ONC. Vou botar meu e-mail aqui. Opa, eu já tenho alguma conta aqui com esse e-mail. Deixa eu ver outro aqui. Um acadêmico do meu aqui, para ver se tem conta criada com ele. Tem não. Ótimo. Aí está sugerindo eu criar uma senha, eu vou fazer uma senha por conta própria mesmo. Tá certo? Não aceitou. Opa. Então criou aqui uma senha. Aparentemente está ok. Vou salvar aqui só para ficar mais fácil. E aí, bem-vindo ao GitHub. Aí você vai dizer o que é que você é aqui. Você é um estudante, você pode marcar aqui, ó. Sou um professor. Aí eu vou botar aqui como teacher. Se eu tenho alguma experiência, mediano. Para que eu vou utilizar? Escolhe até 3 opções. Então, projeto da escola, aprender Git, aprender a programar. Qual é a linguagem que eu estou interessado? Não vou marcar nada aqui. Complete setup. E aí ele está pedindo agora para eu verificar meu e-mail. Então você vai entrar no e-mail para fazer a verificação. Eu vou entrar aqui. Então, pessoal, eu fiz o procedimento de verificação de e-mail. Então eu estou aqui com o meu GitHub do zero. Não tem nadinha, né, nele aqui colocado. E aí tem onde você pode
começar um novo projeto, colaborar com o time, criar uma organização que é Teams, aprender o GitHub. Então tem um curso específico que vocês podem utilizar, recomendo que vocês façam, mesmo estando em inglês. Use o tradutor do navegador, tá? É muito importante explorar isso daqui. Para fins práticos aqui, eu vou aqui no meu Create Repository, ou seja, eu vou criar um repositório remoto para eu poder ligar aquele meu repositório local. Então eu vou chamar aqui de... Então ele vai criar aqui dentro com a minha conta. Vou chamar aqui de meu primeiro repo. Tá? Meu repositório principal. Vou dizer aqui que é demonstração, não é obrigatório, do GitHub, do Git e GitHub, posso botar uma descrição. Tá? E aí você pode adicionar um README, né, que descreve algumas informações sobre o seu projeto. Pode adicionar um Git Ignore. Tá, o que é o Git Ignore? É porque tem alguns arquivos quando a gente vai trabalhar com código, Python, Java, enfim, diversas linguagens, que tem arquivos que você não quer controlar a versão, não precisa controlar. Então o Git Ignore vai dizer o seguinte: olha, Git, esqueça esses arquivos, eu não me interessa, não quero controlar, eu não quero versionar, não me preocupo com isso. Então, por exemplo, quem trabalha com Java, quem já trabalhou alguma vez com Java, né, os arquivos que a gente chama de .class, .jar, né, eles são ignorados nisso aqui. Se você trabalhar com PyCharm, né, tem vários arquivos lá da estrutura do projeto que ele não precisa controlar. Então você não precisa colocar nada aqui não. Eu não vou marcar nada aqui, mas depois eu vou mostrar adicionar o README aqui para fins didáticos. Create Repository. Então, criei meu repositório aqui, tá certo? Criei meu repositório. Então, lembrando aqui meu usuário, e aí o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Ele inclusive já dá uns comandos, gente, para vocês usarem aqui, ó, se quiserem, tá vendo, ó? Se eu quiser, aí eu posso criar um novo repositório, né, né, para começar a trabalhar, ou posso adicionar um repositório existente ao meu repositório remoto, que é o que eu vou fazer, tá certo? Eu vou fazer justamente esse comando aqui, ó, git remote add origin, que é para dizer a origem remota e qual é o endereço. Então ele já tem o código aqui, ó, git remote add origin, né? Tá aqui meu código. Então eu vou só pegar esse códigozinho aqui do jeito que está aqui e copiar. Vou lá para o meu código aqui. Vou dar um zoom para ficar melhor para vocês verem. E vou colar aqui. Opa. Dá um paste. Então está aqui meu código. Vou dar um enter. Então o que é que ele fez agora? Ele adicionou, certo, ao meu repositório local esse repositório remoto que eu estou colocando aqui como label chamado Origin. Então eu vinculei o meu repositório local ao repositório remoto. Ótimo, André, beleza. Mas fazendo isso não resolve tudo ainda. Por quê? Porque eu preciso enviar, eu preciso empurrar as alterações que eu fiz localmente, que eu fiz na minha máquina, no meu repositório local, para esse repositório remoto. Para isso, eu preciso utilizar o comando git push origin main. Só explicando o que é que eu estou fazendo. Eu estou mandando, estou dando um git push, tá certo? Para a minha origem, que é esse repositório remoto, a branch main, ou seja, a minha branch principal, tá certo? Que lá no GitHub é justamente também a branch principal que vai existir. Ou seja, a branch principal do meu repositório local vai ser a mesma do repositório remoto. Aí o que é que ele fez aqui, ó? Ele pediu para eu entrar com o GitHub, para facilitar o processo. Então ele abriu aqui, ó, sign in GitHub, ou seja, para eu conectar com o GitHub. Tá certo que eu já adicionei aqui. Então eu posso direto no browser. Eu cliquei aqui, ele vai pedir para autenticar. Como já está com a minha janelinha aberta, aí no caso aqui ele vai abrir no meu caso aqui ele está abrindo no... Vou diminuir aqui o zoom. É porque ele abriu aqui com o Internet Explorer, tá? Que eu estou numa maquinazinha que eu criei só para brincar com isso aqui.
Deixa ele carregar aqui que eu não coloquei o Firefox como navegador principal, por isso que veio para cá. Mas aí no caso de vocês, quando tiver com o navegador principal, não tem problema não, tá certo? Ah, então ele reclamou aqui um bocado de coisa que o Internet Explorer é horrível. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, vou cancelar aqui o meu processo e vou adicionar, vou deixar o Firefox como navegador principal. Vou testar aqui mais uma vez, acontece. Pede para eu entrar com o meu browser. Vamos ver se ele vai para o Firefox. Opa! Então, ó, o que é que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo o seguinte: se o meu gerenciador de chaves, né, de controle de acesso, pode, pode acessar a minha conta. Ou seja, para garantir que dentro dessa máquina, dentro desse meu Git que eu estou utilizando, eu posso trabalhar com GitHub sem ter problema. Então ele está pedindo aqui as opções que eu posso dar, eu vou autorizar. Então vamos voltar para cá. Aí, ó, ele vai executar o quê? O processo de escrever tudo que eu fiz, tudo que está dentro do meu repositório local, eu mandei lá. Então esse comando que ele deu aqui, ele sincronizou tudo, né, para o meu repositório remoto, tá certo? Então ele deu completo aqui. Se eu for agora aqui no meu repositório, voltar aqui para ele, ó, meus arquivos estão aqui. Tá certo? E aí, gente, aqui eu posso compartilhar com as pessoas, adicionar. Então você tem várias opções aqui no GitHub para permitir que as pessoas alterem, possam modificar. Então vai ter todas as ações aqui, ó. Segurança. Eu posso controlar aqui diversas ações, se tem alguma coisa específica, eu posso botar um conjunto de tarefas aqui dentro. Então tem um ambiente que você consegue planejar tudo que você está fazendo. Posso botar um wiki, né, que é uma documentação específica, né? Algumas coisas de segurança, configurações, né, que a gente pode trabalhar aqui com várias coisas que vocês podem fazer aqui, né? Se você quer deletar o repositório, você pode deletar. Então tem um conjunto de coisas que a gente pode fazer aqui para trabalhar, tá certo? Para a gente poder brincar um pouquinho. E aí eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui pelo GitHub fazer uma alteração no meu arquivo, que aí, no caso é um arquivo texto, é um arquivo simples, eu posso fazer por aqui. Ó. Então vou clicar aqui no arquivo 01 e vou pedir para editar. Eu vou fazer o seguinte, eu incluindo uma linha pelo GitHub, tá? Então eu vou botar um commit aqui. Meu primeiro commit remoto no GitHub. Bom, eu dei uma cancelada e voltei aqui e apareceu, habilitou o botão. Então eu fiz, só recapitulando, ó, incluindo a linha no GitHub. Botei um textozinho aqui, meu primeiro commit remoto. Vou dar um commit change. Então meu arquivo aqui está alterado. Lembrando que eu tenho aqui dois colaboradores, ó. Tá certo? Que sou eu, ele pegou pelo meu e-mail, então ele pegou minha conta, ó. Minha conta André Almeida lá, ó. Que eu cadastrei com o meu e-mail, que eu tenho uma conta do GitHub, e esse usuário aqui, André Gustavo NC. Então ele já adicionou aqui as pessoas que podem colaborar no meu código, né? Voltando aqui para cá. Então eu tenho aqui, aí eu posso adicionar, aqui são as pessoas que contribuem, ó. Quem é que está contribuindo aqui com o meu código? Beleza, tá ótimo, mas
Fiz aqui e agora? Eu alterei aqui, mas meu arquivo lá, meu repositório não está atualizado não. Se eu voltar para cá, ó, arquivo 1, ó, não tem. Tá? Eu preciso pegar essas alterações, né, lá do repositório. Então, para fazer isso, eu tenho que usar o comando. Tem várias opções, um deles é o git pull. Git pull origin main. O que é que ele fez, na verdade, né? Ele foi no repositório remoto e trouxe as alterações para dentro da minha branch main, da minha branch principal. Tá certo? Eu fiz uma atualização aqui, ó. Então, se eu até dar um clear aqui, tanto que ele já atualizou meu arquivo ali, vocês devem ter visto no fundo, git status. Tá tudo certo, então já está atualizado, não deu problema nenhum. Então é assim que vai funcionando. Então você altera, claro que assim, vai ter 10 pessoas alterando o mesmo arquivo no mesmo caminho. Se olha, se eu pegar esse mesmo arquivo e eu alterar aqui e alterar lá, isso vai dar um que a gente chama de conflito, né? E o conflito ele precisa ser resolvido, né? O conflito ele acaba precisando ser resolvido. Eu preciso chegar a uma conclusão de como resolver, né? Quando você altera o mesmo arquivo, quando duas pessoas alteram o mesmo arquivo. Isso não é tão trivial, não é tão comum, porque cada uma mexe na sua especificidade. Então, se eu tenho um arquivo que eu preciso mexer para fazer uma coisa, e fulano, Beltrano, Joãozinho, o professor João Moreno, por exemplo, precisa fazer também para alterar, o padrão para isso é ele criar o que a gente chama de branch. É uma ramificação. Porque aí eu posso trabalhar de forma paralela, então a branch serve para o quê? Para você paralelizar o seu trabalho. Então, se eu criar uma branch, né, você permite que você consiga trabalhar, né, de forma paralela, né, no novo trilho, vamos dizer assim, né? Então você vai conseguir fazer as alterações que você precisar, né? Então você vai criando aí branches específicas para ir alterando, tá certo? Para você conseguir ir trabalhando. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma nova branch. Eu vou dar um comando aqui git checkout, que é para usar uma nova branch, traço B, vou chamar aqui de funcionalidade 01, igual está no nosso tutorial. Git checkout, traço B, funcionalidade 01. Então agora, vejam que ele já trocou aqui, ó. Eu estou em funcionalidade, tá certo? É onde está aqui meu repositório. Aí é o seguinte, os arquivos que eu tenho aqui, eles são, é como se fosse uma cópia que eu estou trabalhando agora, dos arquivos que estavam no meu main. Então, basicamente, o que a gente faz? Quando eu dou um git checkout como eu dei agora, ele cria uma branch e traz para mim todos os arquivos que eu trabalhei, que eu operei aqui nesse processo. E aí, se vocês observarem, por exemplo, aqui no meu Visual Studio Code, ó, vou dar um zoom para ficar melhor, ele já detectou que eu mudei a branch, ó, já mudou aqui para funcionalidade. Ó. Então, os arquivos que eu estou alterando aqui, eles são da branch funcionalidade. Então, por exemplo, eu vou colocar agora, incluindo linha na branch funcionalidade. Certo? Salvei aqui. Volto lá para o meu... E aí, se eu dar um clique aqui, vou dar um git status. Ó, tá pedindo lá para eu adicionar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui, git add, para pegar essa modificação que eu fiz, e vou dar um commit. Git commit -m minha nova funcionalidade. Beleza, tá lá, fiz direitinho. Aí o seguinte, esse arquivo que eu estou aqui, essa branch, é uma branch paralela. Né? Então eu não estou na minha branch main, que é a minha branch principal. Então se eu fizer aqui git checkout main, eu voltei para a minha branch principal. Olha só o que aconteceu aqui, ó. O meu arquivo já foi modificado, ó, porque, ó, vamos lembrar, eu não estou na minha
Então, são arquivos diferentes. Era o mesmo arquivo, mas na hora que eu faço a branch e vou alterar o arquivo, então eu estou criando uma ramificação. Então, eles vão agora ter versões diferentes. Vou mostrar mais uma vez, ó, para ficar aqui bem do ladinho. Ó, não tem nada. Eu vou voltar. Git, aquele traço B é para criar. Então, como eu não quero criar, vou só git checkout funcionalidade 01. Ó, aí ele já trocou, já jogou para cá, ó, já carregou meu arquivo, né? Ele vai atualizar aqui que está um pouquinho lento aqui, mas ele já mostrou aqui, ó. Então, o uso com um editor de texto paralelo ajuda porque ele facilita você ter a questão visual, né? Você ter essa opção. Aí, André, beleza, tá ótimo aqui, fiz minha funcionalidade, dei meu commit, mas eu gostaria o seguinte, que o meu main passasse a ter essa funcionalidade que eu criei. Então, essa linha que eu incluí agora, incluindo linha no branch funcionalidade. Eu quero que essa linha que eu incluí, ela passe a fazer parte do meu main, porque o branch principal, a main, vamos pensar assim, é como fosse sua produção. É o seu aplicativo, é o código, é o status da sua aplicação que você vai entregar para o seu cliente, que você vai colocar no ar. Então ele que vai ter representado. Então qual é a lógica? Você trabalha com branches para ir fazendo o seu trabalho. Quando está tudo bonitinho, aí claro, eu estou falando num ambiente mais, né, profissional, assim, você vai ter que testar, validar, tá tudo ok. Aí você pega esse código e coloca no main, que é a sua branch principal, né, a branch de funcionalidade, é onde você bota a produção, que a gente chama de colocar a produção. Tem toda uma estrutura de trabalhar com codificação nessa linha, tá certo? Então o que eu quero fazer agora é fazer com que as coisas, o que eu desenvolvi aqui na minha funcionalidade, que foi escrever aquela linha, né, incluindo linha na branch funcionalidade, eles passem a fazer parte da minha branch principal, tá? Para fazer isso, a gente vai ter que usar uma operação de merge, né, que eu vou fazer um merge de branches, ou seja, eu vou juntar isso aqui. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou voltar para a minha branch main e vou tentar dar agora um merge, git merge funcionalidade 01. Então foi o que ele fez aqui, ele fez um merge chamado fast forward, porque o ponto que eu alterei não gera conflito, foi uma linha adicional. Se tivesse conflito, ou seja, se eu tivesse alterado uma linha, aí eu teria problemas, porque aí você vai fazer, peraí, qual é que vale? Vale do main ou vale o que está no funcionalidade? Então um gerenciamento de conflito nas partes mais complexas que você tem quando trabalha com Git. Então aqui eu fiz minhas alterações. Então se eu voltar aqui para o meu Visual Studio Code, ó, ele já carregou, já está aqui, tudo bonitinho. Aí eu posso fazer um merge de volta, dar um merge para outra, né? E aí eu quero, tem essa alteração, eu quero mandar agora para o meu remote lá, né? Então eu posso dar git push origin main. Tá? Fez tudo bonitinho. Vou no meu navegador aqui só para vocês verem. Ó, minha nova funcionalidade. Mas aí, veja aqui, ó. Só tem uma branch. Mas, André, eu não criei uma ramificação? Criou. Né? Se você for olhar aqui, meu arquivo 01 tá lá, ó. Incluindo linha na branch funcionalidade, tá bonito aqui, beleza. Mas por que não está aqui a outra branch? Porque a sua branch ela foi local. Você só usou localmente. Tá? Para você desenvolver no seu computador, ou seja, por repositório não interessa essa branch. Pode até interessar, se você quer, não, André, eu quero que a minha branch, essa branch especificamente, essa branch funcionalidade 01, eu quero que ela fique no repositório, que eu possa ter interesse que alguém trabalhe em cima dela, né, parta a evolução dela, não tem problema. Nesse caso, você precisa empurrar a branch funcionalidade 01 para sua origem. Então você vai git push origin funcionalidade 01. Funcionalidade 01. Vamos voltar lá no nosso navegador. Então agora, ó, eu já tenho duas branches, né? Tenho duas branches. E aí ele deu uma mensagem interessante, que é uma coisa que vocês, quem tiver a condição de estudar, estuda um pouquinho,
que é o que ele chama aqui de pull request, né? Esse pull request é o seguinte, ó, é porque eu criei uma branch, joguei lá para o GitHub uma branch separada, né? Foi uma ramificação do meu código. Mas se eu quiser que essa ramificação ela passe a incorporar o meu código principal, que foi justamente o que a gente fez naquele merge há pouco tempo, eu tenho que criar um pull request. Então, é um mecanismo de aprovação. Você pode dizer, olha, somente quem aceita a alteração é o controlador do repositório. Então, tem uma infinidade, não aprende do dia para a noite, mas o importante, gente, é praticar, praticar e praticar. Tá certo? Espero que vocês tenham acompanhado. Vejam o tutorial do Full Cycle que eu disponibilizei para vocês. Vejam esse vídeo. Eu também coloquei uma série de videoaulas de um aluno do Campus Parnamirim do IFRN, bem didáticas, mostrando como utilizar o GitHub na prática, vamos dizer assim, né? Mostrando até coisas mais avançadas. Experimentem, testem, vejam a atividade, né? A atividade que eu deixei para vocês, não o questionário, mas também a atividade prática, para que vocês possam experimentar, usem um fórum para tirar dúvidas e pratique, pratique, pratique. Abraço, até mais.